Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar, não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Então tudo aquilo que vai sendo semeado dentro do meu coração para me destruir, vai transformando o meu coração no meu pior inimigo. E é interessante isso. Muitas vezes na vida nós nos destruímos a partir de nós mesmos, daquilo que nós permitimos. Do mal que a gente escolhe, né? Ou do mal que a gente permite que cresça dentro de nós, das coisas ruins que vão ficando dentro do nosso coração, vão nos pesando, ou até mesmo dos erros que a gente comete. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. Quantas vezes nessa vida eu encontro pessoas que estão destruídas justamente porque não são capazes de se perdoarem. Já até receberam o perdão de Deus, já receberam o perdão das pessoas que elas machucaram, que elas ofenderam, mas elas ainda não viveram a reconciliação. Elas ainda não se tornaram a serem amigas, não voltaram a ser amigas de si mesmas. Não é? Não conseguiram voltar a essa amizade interior. Não conseguiram estabelecer essa ponte favorável. Dentro de mim eu preciso ter pontes que me favoreçam chegar a mim mesmo. O passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. E às vezes nós colocamos obstáculos dentro do nosso coração e a gente faz com que ele funcione como nosso inimigo, porque ele vai comprometendo a nossa felicidade. Coração que não bate a favor costuma apanhar, não é? O gesto de bater, de julgar, de alimentar, de fazer com que a vida continue. Se ele não bate, ele apanha, né? Ele vai guardando, ele vai perdendo a vitalidade. Nos afetos isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta, precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidada. Quantas vezes na vida a gente fez isso com a gente?
Quantas vezes você se transformou no seu pior inimigo, quando você permitiu que o pior ficasse em você? Ou que você guardasse a mágoa, ou porque você estava guardando o rancor, ou porque você não era capaz de se reconciliar com você mesmo, de olhar para os seus erros e ser capaz de ir além, de ultrapassá-los, acreditando que a graça de Deus age em nós justamente para que a gente tenha condições de arrumar a desordem interior. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. E quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. E é por isso que é tão importante a gente ter um coração convertido. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Quantas vezes eu já disse isso? Mas de vez em quando a gente precisa esmiuçar o significado de ter um coração convertido. Eu desejo ter um coração convertido. Você deseja ter um coração convertido. Um coração que tenha a conversão como referência, tendo como referência nessa conversão o coração de Jesus. Queremos ser como Ele. Queremos ser parecidos com Ele. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. E é por isso que o coração não pode ser inimigo. Porque ele é o lugar da minha conversão. É nele que Deus age para que eu tenha condições de ir além, de vencer, de suportar os pesos da vida. O coração, quando está amigo e favorável, fica muito mais fácil experimentar, viver e superar as dificuldades que são próprias da nossa vida, que existem na minha, que existem na sua. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. A vida tem como centro o coração, ainda que isso seja só metafórico. E quando a igreja nos ensina que Deus quer realizar a conversão do nosso coração, ela é muito sábia. Porque ao dizer que Deus quer converter o nosso coração, nós estamos justamente assumindo que o lugar onde Deus começa a modificar o mundo e a transformar as estruturas que precisam serem modificadas é a partir do coração humano. De repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser, corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser. Sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. E o primeiro passo para que o nosso coração seja parecido com o de Jesus é a gente permitir que a misericórdia dele nos visite de vez em quando. Porque só a partir da reconciliação interior, só a partir dessa amizade interior que nós vivemos com a gente mesmo, é que a gente tem condições
de ultrapassar, de ir além, de vencer e de viver esse processo de conversão. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Você sabe que a especialidade do diabo, né, de tudo aquilo que é diabólico no mundo, é justamente fazer com que o nosso coração seja o nosso inimigo. Como é que ele faz isso? Quando ele começa a semear dentro de nós situações, pessoas, oportunidades que não estarão favoráveis ao nosso crescimento humano. Uma pessoa viciada, por exemplo. O vício não pode definitivamente fazer com que cresça dentro do nosso coração coisas boas, uma vez que o vício é tudo aquilo que me rouba de mim. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. Porque o que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar. Por isso que conversão é isso, né? A gente vê se nós estamos sendo amigos de nós mesmos. Se nós estamos escolhendo aquilo que realmente a gente precisa para que a nossa vida dê certo. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando, primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, não é? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá, você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá, alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Que é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. Toda vez que nós falamos coração, nós estamos nos referindo à totalidade do que a gente é. Aquilo que o meu coração ama, aquilo que o meu coração rejeita, aquilo que o meu coração acredita, aquilo que o meu coração quer, aquilo que o meu coração sonha. De vez em quando a gente se refere a ele para poder dizer o que a gente é. O coração é a metáfora da totalidade. Quando a gente diz o meu coração, a gente está se referindo àquilo que é o mais profundo de nós. Lá onde nós somos gestados, né? Todos os dias, nos nossos motivos, nos nossos empenhos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe,
ele faz muito bem também a quem oferece. Muito obrigado você que está ligado conosco, que hoje colocou também o seu coração nessa mesma sintonia, que está disposto a pensar a partir deste programa se dentro de você existe amizade ou inimizade interior. Se você está lutando a favor ou se você está lutando contra você mesmo.